123 Web TV, a maior variedade de conteúdo do MS. Humor e entretenimento. O esporte sul-matogrossense em destaque. Música, nos seus melhores estilos. Empreendedorismo feminino e mundo fitness. Bate-papo sobre carros e muito mais. Mais de 300 mil views por mês. Só aqui, na sua Web TV. www.123webtv.com.br. Bom dia, nós estamos aqui no nosso canal Debatendo Direito com Dalila Barbosa. Hoje eu estou aqui sozinha, sem nenhum colega para falar de direito comigo, porque hoje nós vamos falar de direito constitucional. Aí você me pergunta, Dalila, por que falar de direito constitucional? Porque nós precisamos, antes de falar de qualquer ramo do direito, falar do direito constitucional, que é a base de qualquer outro ramo do direito. O direito constitucional, ele está no topo da pirâmide, quando se trata de direito, de leis. Nós estamos aqui nós vamos falar sobre constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? O constitucionalismo é um movimento político, jurídico, com a finalidade de limitar o poder do Estado. Dalila, como isso limitar o poder do Estado? Meus amigos, olha só. O Estado, ele tem um poder sobre a população. Ele tem leis que limitam a população. Nós temos, por exemplo, o direito civil, que dá regras de vizinhança, que dá regras de direito de família, que dá regras sobre direitos sobre imóveis. Porém, essa gama de direito, ela tem que respeitar o direito constitucional. Por isso que a Constituição Federal, ela é tão importante. E como surgiu a Constituição Federal? É muito interessante falar sobre isso, porque eu me lembro de quando eu estava na faculdade de Direito, né, quando nós estamos ali pelo segundo, terceiro semestre, a gente acha já assim que está sabendo bastante de Direito, né? Eu estava conversando com um sobrinho meu, falando sobre Direito, né? E ele me perguntou, ele falou assim, tia, a Constituição Federal, como surgiu a Constituição Federal, né? O que aconteceu que surgiu a Constituição Federal? Qual a necessidade dela? Então, aí eu comecei a estudar Direito Constitucional, por uma pergunta que me foi feita ali pelo terceiro semestre da Faculdade de Direito. E aí eu comecei a conhecer direito de verdade, né? Então, assim, eu gosto muito de falar sobre direito constitucional. Como eu já disse, o constitucionalismo foi um movimento jurídico, social e político com a finalidade de colocar freios nos desmandos dos governos. Então, olha só, gente, o movimento constitucionalista, ele surgiu lá no povo antigo, lá no povo hebreu, lá nos primórdios, começou a existir o movimento constitucionalista. E como foi isso? Veja só, não existia lei, né? O que existia era a Bíblia, era o Antigo Testamento, e o povo se orientava por isso, né? Tudo que os reis, né, que os líderes tinham que falar com a população, eles usavam então a Bíblia para colocar regra para que a sociedade vivesse tranquila e em paz, porque a Bíblia colocava isso. O nosso dever como advogado, o dever de um juiz, né, o dever da pessoa que trabalha com direito é levar paz social para as pessoas, é entregar para elas o direito delas para que nós possamos viver uma paz social. Porém, nessa época não existia leis, não existia a Constituição. Então, como que se fazia isso? Se usava a Bíblia, se usava o Antigo Testamento para se entregar a paz social para a sociedade. Era como um cala-boca, né? Quando você ia lá, reclamava lá para o seu líder ou para o seu rei, né, digamos assim, dependendo do tempo que você vivesse, ele ia dizer para você qual era a regra que você tinha que cumprir e você ia lá e cumpria, né? E aí, então, o constitucionalismo nasceu aí, ainda nessa época. Por quê? Porque precisava ter, então, esse movimento para que a sociedade pudesse utilizar para controlar o movimento do povo.
os líderes para controlar o movimento do povo. Bom, então o que acontece, gente? Vamos lá, eu estou seguindo aqui para a gente não se perder, né? Para dar uma coisa, ser uma coisa bem bacana. Qual foi a nossa primeira carta constitucional depois desses movimentos, dessas brigas, a sociedade brigando por direitos, né? Os líderes, os reis, os governos faziam leis, né? Criavam leis, regras, né? Digamos assim, para controlar a sociedade. E a sociedade, o que acontecia, não tinha onde se amparar. Então, na Inglaterra, em 1215, existia o rei, né? O rei da Inglaterra, que é um dos países que a gente mais conhece e que mais se fala de rei, de autoridade, né? Ainda serve de parâmetro aí. Existia um rei que era chamado João Sem Terra, que ele praticava alguns desmandos, né? Nós temos conhecimento da história de que ele super taxava a população para tirar dinheiro dessa população para usar nos desmandos dele, né? E existia até uma história de que ele teve um irmão sequestrado e que ele precisava de dinheiro para pagar o resgate, e ele também disse que tinha problemas com mulherada e bebida e tal, então ele super taxava a população. Então o João Sem Terra um dia ele sofreu um chega para lá da população, e aí então surgiu a Constituição, que é a Carta Magna, que foi em 1215, né? É muito bacana falar disso, porque é o nascimento, né, do constitucionalismo, é o nascimento de uma regra que não é o governo que tem contra a sociedade, né? É a sociedade que pode usar contra o governo. Atenção, gente, nós temos a Constituição Federal, é uma regra que nós usamos contra o governo. Não é o governo que usa contra nós como as leis, né? Então a Constituição Federal ela tem que ser estudada, né? Ela tem que ser lida, ela tem que ser interpretada, ela tem que ser estudada nas escolas, ela tem que ser explorada pela população para que a população conheça seus direitos, né? O seu direito na saúde, o seu direito na educação, o seu direito na moradia, o seu direito como preso, o seu direito como filho de uma pessoa que está reclusa, o seu direito como cidadão está na Constituição. Você precisa conhecer esse direito para que você possa exigir ele. E esse direito, então, foi assim na Inglaterra, em 1215, que surgiu o grande boom da Constituição. Foi uma coisa maravilhosa. Portanto, se diz na história que essa Constituição inglesa, ela não foi respeitada nos primeiros anos, né? Não se levou muito a sério, né? Essa Constituição, porém ela é sim conhecida e depois ela teve que sim ser respeitada, porque a população não deixou por menos, a população foi para cima, a população cobrou e o governo teve que respeitar. Porém, nós temos alguns marcos, né, da Constituição inglesa muito interessante para o nosso conhecimento. Na Constituição inglesa nasceu o habeas corpus, maravilhoso para nós advogados, né? O habeas corpus. E também surgiu o devido processo legal, né? Ninguém pode ser processado, ninguém pode perder os seus bens, ninguém pode ser preso, ninguém pode cumprir pena sem o devido processo legal. As pessoas que são presas sem o devido processo legal, elas estão presas ou foram presas em flagrante, ou estão presas preventiva, né? Ou uma prisão temporária. Fora disso, uma prisão para cumprir pena tem que haver o devido processo legal. Então, para perda de bens, tem que haver o devido processo legal, né? Muito bacana, são os dois marcos muito importantes, principalmente para quem está estudando direito, né? Que nasceu com a Constituição. Também pode cair como perguntinha de prova de ordem, né? Os dois marcos, assim, as duas coisas muito importantes que nasceram com a Constituição inglesa foi o devido processo legal e o habeas corpus, né? Então nós já falamos aí também, né, que houve um aumento de imposto muito grande, né, porque o Ricardo Coração de Leão, né, foi sequestrado, que era irmão do João Sem Terra, e por isso ele super taxava a população para conseguir dinheiro para pagar o resgate do irmãozinho, né, então super taxava a população. Na verdade, foram os barões, né? Quando nós falamos que a Constituição da Inglaterra surgiu, foram os barões, as pessoas mais abastadas da sociedade, que se sentiam super taxados, que lutaram por essa Constituição. Não foi o povo, não foi o povo pobre, né? Digamos assim, foi a sociedade mais abastada. Porém, com o passar dos anos, as constituições, apesar de que elas são reivindicadas pelas pessoas mais abastadas, mas elas passaram a ter direitos sociais, né?
como nós temos a nossa Constituição de 88, que ela vem sendo reformulada e trazendo uma gama maior de direitos, né, que é os direitos sociais, que é muito interessante. Olha só, a Constituição francesa e a Constituição americana, né? No século XVIII, dois documentos muito importantes, né? Em 17 de setembro de 1787 nasce a Constituição Americana, né? É muito bacana, porque daí a população americana também passou a ter um sistema de freio e contrapeso, né? Contra o governo americano e a população começou também a buscar esses direitos, né? Da população menos abastada. Surgiu em 1791 a Constituição Francesa, né? Nós temos aí também na nossa história, né? Uma história muito bonita das revoluções francesas, né, que foram lutas por direitos, né, por mudanças, né, nas leis que trouxeram para a população uma segurança maior. Nós tivemos a Constituição Espanhola em 1812, né, foi muito bacana. Ela foi conhecida como La Pepa, a Constituição Espanhola. Em 18 de março de 1812, foi muito bacana também, trouxe um marco, né, para a Constituição. A Constituição Portuguesa, essa é muito importante. Essa nós temos que discutir e essa nós temos que aplaudir, porque tem tudo a ver com nós brasileiros, né? Olha só, gente, o movimento constitucionalista português teve seu início, né, em 1822. Portugal, né, já estava naquela de Portugal, Brasil, vim para lá, vim para cá. Os portugueses, né, a coroa portuguesa, né, também praticava desmando contra a população. Não existia um sistema de freio contra peso contra o governo português. E o governo português estava no Brasil, né? Ele tinha sido, digamos que, escorraçado de lá, né? E estava sendo perseguido, né? E eles vieram então para o Brasil, né? E a família real ficou no Brasil, né? Aqui e o Portugal ficou lá, digamos que abandonado, né? E a população portuguesa começou a sofrer muito, né? Com essa falta de um governo, com essa falta de uma mão forte. Porque cá entre nós é necessário termos um governo, é necessário termos um governo federal forte, é necessário termos um governo estadual que trabalha pela população, é necessário nós termos um governo municipal que trabalha pela população, que entrega o direito que a população precisa ter. E quando a família real portuguesa veio para o Brasil, Portugal ficou assim, digamos que desprovido de um governo, a população se sentiu sozinha, abandonada por esse governo. E aí eles começaram a lutar por essa Constituição. Então, em 1824, surgiu a Constituição Portuguesa e o rei de Portugal estava no Brasil, em função dessa fuga que ele teve para cá. E aí ele recebeu a notícia da Constituição, né? Ele estava aqui no Brasil, recebeu a notícia que haveria uma Constituição, que havia um sistema de freio contrapeso contra o governo. Ele conhecia o movimento constitucionalista, isso não se ensina nas escolas, a população não sabe disso, mas foi assim que aconteceu. E aí ele teve que voltar com a família, né? E deixou, então, nosso príncipe regente aqui no Brasil, e teve que voltar. E o que aconteceu? Quando ele chegou lá em Portugal, antes dele descer do navio, ele foi obrigado, né, a outorgar a Constituição Portuguesa, né? Na verdade, ele foi obrigado. A primeira Constituição Portuguesa foi uma obrigação dele, ele foi obrigado, ele teve que fazer, porque a população já não aguentava mais. Então aí nós tivemos a Constituição Portuguesa em 25 de março de 1824, em uma cerimônia solene realizada, né? Nós tivemos aí a nossa primeira Constituição brasileira, em 25 de março de 1824, foi uma cerimônia solene realizada no Rio de Janeiro, né? E o imperador Dom Pedro I outorgou a nossa Constituição. Mas esse movimento constitucionalista que veio para o Brasil, ele já veio de Portugal em função desse desmando lá, e que o nosso rei teve que ir e foi obrigado a assinar a Constituição, porque senão não desceria do navio, não pisaria de novo em terras portuguesas. Isso é muito bacana. O movimento constitucionalista, movimento de freio e contrapesos contra o governo, né?
e que se seguiu então o movimento constitucionalista no Brasil. Nós tivemos uma grande evolução, né, do constitucionalismo. Eu não posso passar para vocês aqui o PDF que eu tenho, é muito bacana, que eu uso sempre para falar sobre constitucionalismo. Né? Veja só, gente, a nossa primeira Constituição, né, foi, como eu falei para vocês, foi a Constituição de 1824, era um Brasil império ainda, né? Foi a nossa primeira Constituição, foi assim, onde a população começou a ter esse sistema de freio e contrapeso. Nós ainda estamos muito longe daquilo que nós precisamos, mas já se avançou muito, né? A nossa gama de direitos sociais que veio aí com a Constituição, com a nossa última Constituição, já foi muito bacana, a gente já pode trabalhar bem com ela. Depois nós tivemos a nossa segunda Constituição em 1821, que foi do Brasil, já Brasil República, né? Que também foi uma Constituição muito bacana. A terceira Constituição de 1934, um dia eu vou gravar uma aula só para a gente falar disso, foi a segunda Constituição da República. A Constituição de 1937 foi conhecida como Estado Novo, né? Já foi uma Constituição melhor, trouxe mais direito. Depois nós tivemos a Constituição de 1946 também, que foi uma Constituição... depois nós tivemos a de 1967, que foi no regime militar, né? E aí nós tivemos a nossa Constituição Cidadã, né? Glória a Deus por isso, foi muito bacana, que é a Constituição de 1968. E essa é a Constituição Cidadã, muito bacana, muito discutida, e que essa nós precisamos conhecer. Por quê? Porque essa trouxe os nossos direitos sociais, os direitos, a gama de direitos, assim, aquela segurança que nós precisamos quando se trata de saúde, quando se trata de educação, quando se trata de moradia, nós precisamos falar disso, né? Hoje nós temos milhões de brasileiros sem moradia, brigando por moradia, né? Nós precisamos de um controle maior do governo em relação a isso, né? De dar casas, né? Esses sistemas habitacionais ainda estão assim caminhando, né? Algumas pessoas ganham a casa e acabam passando a casa para frente. Isso não é certo, isso não é justo. Se você ganha a sua casa do governo, se você consegue a sua casa para um programa habitacional do governo federal, estadual, municipal, você precisa manter a sua casa, tem que ter respeito, né? A esse programa de governo para que toda a população consiga ter sua moradia. Nós precisamos ter um sistema de saúde mais eficiente, né, com mais triagem, né? E isso serve não somente para o governo federal, mas para os governos estaduais e municipais, né? Que nós precisamos ter um sistema de saúde mais preventivo, né? A gente vê, nós temos aí as nossas UPAs, né? Que atende a população. Existe um sistema de triagem que tem um sistema de cor, né? Quantas horas que você pode ficar ali sendo atendido, gente, é muito bacana, mas ele não atende a população, né? A população precisa de um atendimento mais eficaz, porque, por exemplo, se você vai na UPA só para entregar um resultado de exame para o médico ver, isso não quer dizer que você está bem. Você pode estar ali para entregar um resultado de exame e você está numa situação grave e você precisar de um atendimento, né? Eu tive um caso a semana passada com um conhecido meu que ficou na UPA das 2 da tarde às 18 horas, das 14 às 18 horas, precisando de um atendimento para mostrar o resultado de um exame, e ele estava numa situação muito grave. Ele estava precisando de atendimento, né? De um atendimento urgente, porque ele estava o resultado do exame dele tinha sido um resultado de exame muito ruim, né? Tinha saído muito ruim os resultados de exame. Então ele precisava mostrar para o médico aquele resultado de exame. E pela mocinha da triagem, ela triou ele como amostra de um resultado de exame, que ele poderia ficar muito tempo ali na fila esperando. Infelizmente ele teve que sair, ele não suportou, porque era muito tempo que ele tinha ficado sentado e teve que procurar outra forma. Então, assim, esse sistema não está sendo eficaz, não está atendendo, e os governos, né, tem que começar a olhar para a população com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de carinho. A Constituição Federal também, hoje, né, nós falamos da nossa Constituição brasileira, de 88, nós temos que pensar mais na população, nas mães, né, nas mulheres que têm filhos, né, essas mulheres que têm filhos em idade de creche, em idade escolar. Nós precisamos urgente, né, que
da obrigatoriedade de creches, né, e de escolas integrais, né? Essa é uma realidade nossa, nós não temos para onde fugir. Nós precisamos disso, né? Os governos precisam se manifestar a respeito disso, e isso o governo só vai fazer quando você, população, conhecer a Constituição, conhecer os seus direitos e cobrar esses direitos, né? Nós temos aqui Câmara de Vereadores, né? Que tem um dia lá onde os vereadores se reúnem, recebem a população nunca vai na Câmara de Vereador, nunca cobra nenhuma atitude, né? Muitas vezes até seu vereador te responderia isso com mais eficácia, mas não tem esse feedback da população, a população não conhece a Constituição, não conhece seus direitos. Nós precisamos ler a nossa Constituição Federal, nós precisamos ler a nossa Constituição Municipal, para que nós possamos cobrar, estadual também, para que nós possamos cobrar da sociedade, para que nós possamos cobrar dos governos, né? Os nossos direitos. E nós, mulheres, né, nós precisamos de creche, de escolas integrais, porque nós precisamos trabalhar. Nós somos, a grande maioria de nós somos chefes de família, algumas dividimos essa chefia com os nossos maridos, outras nós chefiamos sozinhas, né? Essas casas, e nós precisamos sair de casa de manhã, trabalhar e voltar à tarde para casa. E nós precisamos de um lugar seguro para essas crianças ficarem, né? Onde elas vão receber uma educação, onde elas podem receber meio período como os países desenvolvidos. Aí você pode falar para mim, Dalila, você está falando de um país desenvolvido, mas nós precisamos caminhar para isso. Nós precisamos caminhar para ser um país desenvolvido, né? Então, assim, por que não? Porque os outros países, por serem desenvolvidos, podem e nós não podemos. Nós podemos sim, devemos lutar por isso. Então, nós, mulheres, hoje deixo aqui no meu canal um convite para vocês, vamos lutar pelos nossos direitos, vamos nos unirmos contra, né, esse sistema que vem nos oprimindo. Nós, mulheres, não podemos trabalhar, nós não temos onde deixar os nossos filhos, as creches são meio período, não tem creche, não tem escola de período integral. Muitas vezes nós deixamos os nossos filhos com vizinhos, as crianças sofrem abuso, apanham, acabam não se alimentando direito, e o caminho disso é a marginalização, né? Então, assim, nós precisamos caminhar para um país desenvolvido. E qual é o caminho para um país desenvolvido? Gente, o conhecimento. Nós precisamos conhecer os nossos direitos, nós precisamos conhecer a Constituição brasileira. E outra coisa que a população precisa saber, toda lei, como eu disse para vocês, a Constituição Federal, ela está aqui no topo da pirâmide, existe uma pirâmide, né? E a Constituição Federal está aqui no topo dessa pirâmide. Todas as leis, elas são consideradas leis infraconstitucionais. Todas as leis, elas têm que estar de acordo com a Constituição. Se a lei vier e ela não estiver de acordo com a Constituição, se ela não estiver de acordo com o topo da pirâmide, ela não pode estar no ordenamento jurídico, né? Então, nós precisamos lutar, nós precisamos conhecer as leis, porque se alguma regra não estiver de acordo com a nossa Constituição, ela precisa ser retirada. E nós precisamos de outras leis, né, que venham para nos ajudar a fazer cumprir a Constituição. Porque a Constituição vem e diz que nós temos direito à saúde, diz que nós temos direito à educação, ao trabalho, à moradia, mas como que nós vamos ter esses direitos todos garantidos pela Constituição se nós não lutamos para que haja realmente a eficácia, a entrega desse direito, como por exemplo a creche? Como que eu vou lutar para ter uma moradia digna se eu não tenho onde deixar o meu filho para trabalhar? Como que eu vou ter uma saúde legal se eu passo por violência e eu não tenho aonde denunciar? Como que eu vou ter uma saúde legal se eu não consigo trabalhar e prover um alimento adequado para os meus filhos? Né? Então, assim, nós precisamos lutar por isso, nós precisamos brigar, porque se nós ficarmos presos em bolsas do governo federal, nós vamos ser escravos do governo a vida inteira. Então nós temos que pensar assim, eu hoje preciso de uma Bolsa Família porque é uma garantia constitucional, eu hoje preciso de uma moradia do governo porque é uma garantia constitucional, mas eu posso ser melhor, eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso crescer e eu mesmo prover o meu próprio alimento,
né? A gente tem que parar de ficar dependente para o resto da vida de bolsas do governo. As bolsas são muito bem-vindas, é muito bacana, né? A Bolsa Família, se tiver um auxílio moradia, auxílio gás, tudo isso, gente, é muito bacana por parte do governo, que é uma garantia constitucional. Mas nós não podemos ficar dependente disso, nós precisamos avançar, porque atrás de nós está vindo outras pessoas que vão precisar e nós já temos que estar liberados para que essas pessoas que vêm atrás de nós poder ficar nesse espaço que agora era nosso, né? Então vamos aproveitar alguns benefícios que o governo tem para que nós possamos avançar. Então a Constituição Federal de 88, que está em vigor agora, ela é uma garantia, ela é um sistema de freio e contrapesos. É uma garantia que nós, população, podemos usar contra o governo. Não são as leis. As leis, Código Civil, Código Penal, Lei de Trânsito, tudo isso são leis que o governo usa contra nós. Ele nos dá regra. O governo disse como eu devo me comportar no trânsito, né? Então, eu devo me comportar desse jeito. Se eu não me comportar desse jeito, eu vou ter minha CNH suspensa ou cassada. Eu tenho que me comportar daquela maneira, porque se eu não me comportar dessa maneira, eu posso ir presa. Não posso matar, não posso ferir ninguém, né? Que é o Código Penal. Aí nós temos o Código Civil que dá regras de moradia, né? Que eu não posso... Por exemplo, eu não posso plantar uma árvore no meio ali do meu muro que vai atrapalhar meu vizinho, que vai cair fruta no telhado dele, quebrar, são regras de moradia. São regras que o governo coloca contra nós, né? Só que a Constituição Federal é uma regra que nós devemos usar contra o governo. Nós temos que chegar no governo e dizer assim, governo, olha aqui, né? Nós temos aqui essa regra contra o senhor. Então nós vamos usar essa regra contra o senhor agora. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Eu sempre dou um conselho para as pessoas e as pessoas ficam bravas comigo, mas eu vou continuar dizendo, né? Principalmente os professores de escola pública e tal, né? Os professores não gostam muito da minha ideia. Mas eu sempre digo assim, a Constituição Federal, ela deveria ser ensinada nas escolas, né? As escolas públicas deveriam ter, ainda que nós tivéssemos, tipo, aqueles sistemas OAB vai à escola, né? E nós tivéssemos uma oportunidade de debater a Constituição Federal, né? Aqui nesse nosso canal, que vai estar sempre debatendo direito, vai ser muito bacana, porque nós vamos trazer aqui operadores do direito, advogados que vai debater temas do direito. É muito interessante, gente, se a população, se os jovens saíssem da escola já tendo conhecimento de direito, né? Olha, eu tenho direito a um medicamento, eu tenho direito a porque o medicamento está incluso no direito à saúde, eu tenho direito à educação, né? As escolas não podem dizer que não tem vaga. Eu tenho direito a tudo. Então, assim, tem coisas que nós temos que saber interpretar também, como eu disse anteriormente. Se eu tenho direito a tudo isso, como eu vou poder usar esses meus direitos que eu tenho se o governo não me dá uma base para isso? Então, vamos brigar por uma base, né? Então, assim, tem coisas que é direito nosso, mas que a gente não consegue alcançar porque o direito não me dá base para isso, né? O governo não me dá base para isso. Vou começar a brigar por essa base, vou começar a ter discussões sobre direito, vou começar a falar sobre direito. Então, nada melhor do que, na escola secundária, os alunos terem direito à Constituição, ao conhecimento da Constituição. Eu discuto a Constituição na minha casa com os meus filhos, porque eu quero que eles entendam a Constituição, eu quero que eles entendam direito, né? Entender direito não significa que você vá fazer a faculdade de Direito e trabalhar como advogado, mas isso significa que você vai ser um cidadão informado, né? Eu gostaria de falar sobre um tema agora, né, que me veio à mente, até foi um questionamento que nós fizemos aqui anteriormente, antes de eu começar a minha fala. Assim, todos nós temos direito à saúde, à educação, né, e à moradia e outros direitos, né? Daí as pessoas discutem muito sobre o auxílio-reclusão, né? Porque o preso recebe auxílio-reclusão. E aí algumas pessoas não informadas sobre o auxílio-reclusão acabam criticando muito o auxílio-reclusão, que é um direito constitucional. Gente, olha só, o auxílio-reclusão, ele é um direito que é garantido para o filho ou dependente do preso, tá? Não é o preso que recebe.
né, o auxílio reclusão. Quando a pessoa que está trabalhando registrada, que recolhe INSS, ou quando ele recolhe INSS, que ele pode recolher autônomo, e ele vai preso para cumprir pena por qualquer coisa que ele tenha feito, se ele não estiver dependente, se ele for uma pessoa sozinha, né, imagine que o rapaz é casado, né, ou a moça é casada, e aí pratica um crime ou faz alguma coisa e vai preso para cumprir pena. Se o outro cônjuge estiver trabalhando e tiver como se manter, ele não tem por que receber o auxílio reclusão, porque ele está trabalhando, ele se mantém, né? Porém, se essa pessoa que foi recolhida para cumprir pena tiver um filho, e esse filho, lógico, é dependente dele, precisa receber o auxílio reclusão, porque é uma garantia que ele tem. Porque se ele não receber o auxílio reclusão do INSS, que é a pessoa que tem que prover essa criança porque o pai pagou o INSS, aí nós, a população, vamos ter que bancar, né? E por que eu digo nós, população? Porque assim, ó, nós temos um sistema no Brasil que muita coisa que os governos não fazem, as igrejas fazem, né? Quando eu digo as igrejas, eu digo todas as igrejas, né? Nós temos no Brasil, por exemplo, assim, os evangélicos, nós temos a igreja católica, nós temos os centros espíritas, né? Kardecistas, eles fazem muito esses trabalhos sociais, né? E quem que essas pessoas assistem? As pessoas mais necessitadas. Eles fazem campanha, né? Na igreja onde eu participo, por exemplo, a gente faz campanha e entrega para as pessoas necessitadas. Se essa pessoa necessitada for o filho de um preso que não está recebendo auxílio reclusão, ele passa a consumir uma cesta básica que era minha, que era daquela pessoa. E aí ele passa a consumir, quando na verdade o INSS deveria pagar ele, né? Então assim, vamos ser justos, né? Dê a César o que é de César, né? Se ele tem direito, se a pessoa que está cumprindo pena recolheu o INSS, nada mais justo do que quando ele for cumprir pena, aquela pessoa que depende dele, né, recebeu o auxílio reclusão, que é um direito, gente, né? Não é uma coisa assim que todo preso recebe, né? E outra coisa muito importante que nós temos que desmistificar no Brasil, não é questão de ser de direita ou ser de esquerda ou não, é ter conhecimento do direito, né? Nós temos que conhecer o que é direito, né? Quando uma pessoa cumpre pena, quando uma pessoa vai preso para cumprir pena, né? Ele perde direito à liberdade. Ele perde direito à liberdade. Ele não é livre mais para ir no mercadinho, ele não é livre mais para ir num bar, para ir numa festa. Ele está recluso cumprindo pena, né? Porque ele praticou um crime, ele vai para o sistema penitenciário para cumprir pena, para ser reeducado, né? Digamos assim. Que é outro tema que dá muito pano para manga, que outro dia nós vamos falar sobre isso. Um dia desse virá aqui um advogado criminalista, né? Um colega meu, que eu também sou criminalista, mas trarei outro colega para a gente falar sobre isso. E nesse tempo, aonde o preso está cumprindo pena, ele continua tendo os mesmos direitos constitucionais. Ele tem direito à saúde, né? Por isso o presídio tem que ter lá o médico que cuida dele. Nós temos um índice muito grande de doenças carcerárias, né? Que é no caso a tuberculose, né? Aí ele tem direito à saúde, ele tem direito à segurança, né? Dentro do presídio não pode haver violência contra ele, o que a gente vê que existe. Não pode haver, ele tem que ser alimentado, ele tem os mesmos direitos como se ele estivesse aqui fora. Ele só não tem direito à liberdade. A liberdade ele perdeu porque ele praticou um crime e ele foi cumprir pena. Então ele fica recluso, cumpre a pena, depois ele volta para a sociedade, né? E outra coisa, gente, a liberdade é regra. Nós todos somos livres, né? A partir do momento que ele atinge o tempo de cumprimento de pena, ele tem que vir para a liberdade. A prisão, ela é uma exceção quando o sujeito não consegue viver em sociedade. Quando ele em sociedade pratica crimes, roubo, furto, homicídios, violência sexual, aí sim ele vai preso para cumprir pena, para se reeducar, né? Mas a liberdade é a regra, a prisão é a exceção, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção para que a gente não viole a nossa Constituição, para que a gente tenha conhecimento desse direito, porque a miséria
a falta de alimento, ela é uma violência contra as pessoas, né? Isso nós temos que ter muito claro. A miséria e a violência, a miséria, a falta de alimento, a miserabilidade, né, que é o que eu sempre digo para os juízes quando eu vou pedir um LOAS, é a miserabilidade, que é o que faz a pessoa ficar dependente de um programa de governo, ela é uma violência contra o cidadão, né? E quando eu digo que é violência, eu posso, digamos que até provar essa violência, porque eu já consegui conhecer pessoas no meio social, que a gente começa a conversar com essa pessoa e a gente começa a perceber que ela não está bem psicologicamente, que a cabeça dela não está legal, que ela não está bem psicologicamente. Aí quando você vai fazer uma avaliação nessa pessoa, você percebe que o que aconteceu com ela? Ela passou muita fome, ela apanhou, e quando eu digo apanhar, são aquelas surras costumeiras de pai e mãe, de vizinho, de tio, que às vezes bate, né? De escola, e que traumatizou essa pessoa, né? Violência doméstica, por exemplo, né, é um fator prejudicial para a mulher, né? A violência contra a mulher é um fator prejudicial. A mulher, quando ela sofre violência, ela fica menos rentável para a sociedade, ela sai do mercado de trabalho, ela deixa de conviver socialmente e ela pode até se transformar em uma pensionista, né, do LOAS, por exemplo, e acabar virando, digamos que assim, um termo muito pejorativo, mas é a verdade, um peso para o Estado, quando na verdade, se a pessoa não sofrer nenhum tipo de violência, se a pessoa receber todos os direitos que ela tem, se o governo garantir para essa pessoa todos os direitos que ela tem, ela pode virar um pilar para essa sociedade, né? Ela pode crescer, se enquadrar no meio social, ela pode ser uma pessoa rentável, trabalhar em qualquer área, né? Quando eu digo qualquer área, é qualquer área, porque é extremamente necessário que a pessoa viva a intensidade dela de vida. Digamos, nem todo mundo nasceu para ser médico, ou ser advogado, ou ser engenheiro, ou ser fotógrafo. Não, as pessoas têm que viver o que ela quer viver, né? Muitas pessoas, elas estão completamente felizes trabalhando como garçom, né? Completamente felizes trabalhando como empregada doméstica, completamente felizes trabalhando como babá. É uma profissão, né? É uma forma digna de você viver. Você está trabalhando, você está rendendo para a sociedade, você está pagando seus impostos e você está vivendo a sua vida na integralidade, e isso é necessário, né? A sociedade, ela precisa de pessoas em todas as áreas. Então, assim, quando a criança o jovem recebe todos esses direitos garantidos na Constituição, ele vai entregar para a sociedade o que de melhor ele tem. Ele teve a parte psicológica dele respeitada, ele recebeu a saúde adequada, ele recebeu a educação adequada, recebeu apoio familiar adequado, ele rende para a sociedade. Dificilmente uma criança cresce em um meio social sadio, e quando eu digo meio social sadio, gente, não significa que você precisa viver em um bairro nobre. Não, você pode nascer e crescer no seu bairro mesmo, simplesinho, lá onde você vive, até nas comunidades, né? Mas desde que você receba tudo aquilo que o governo tem para te dar, que é a saúde, educação, moradia, o respeito à sua integridade física, tudo. Você vai ter uma mente sadia, você vai ter um corpo sadio, você receber educação religiosa, né? É muito importante a pessoa receber educação religiosa. As igrejas evangélicas têm formação religiosa, várias igrejas. Existem dias, né, onde tem ensino bíblico. A igreja católica também tem ensino bíblico, né? Se você for aí na sua comunidade, as igrejas têm momentos de ensino bíblico, onde a pessoa vai ter o conhecimento da palavra de Deus, né? Então, todos os segmentos religiosos, eles têm momentos que a pessoa recebe esse ensinamento. A formação religiosa, ela é muito importante. Vem a formação, o acompanhamento médico, né, que é uma garantia constitucional, é muito importante para que a criança cresça e se desenvolva, né? O respeito, né, ao seu pensamento, o respeito à sua crença, né? Nós temos na Constituição Federal também o respeito à sua atividade religiosa, né? Hoje nós somos livres no Brasil para praticarmos a nossa religião, seja você evangélico, católico, espírita, umbanda, você tem essa liberdade, né? Isso também traz para nós uma certa sanidade, né? Porque nós somos livres, né? Nós temos hoje também
que ele está junto com a Constituição Federal, que são os tratados internacionais de não violência, né? Que é a Lei Maria da Penha, por exemplo, é resultado desse Tratado Internacional de Não Violência, que um dia nós vamos falar especificamente sobre a Lei Maria da Penha, como que ela surgiu, né? Nós temos um tratado internacional que cuida das pessoas com deficiência. É muito importante, gente, porque a Constituição Federal e esses tratados vieram e incluíram, mas colocaram as pessoas com qualquer tipo de deficiência no meio social. Isso foi muito importante, porque hoje essas pessoas elas participam ativamente do meio social, né? Eu até tenho um projeto de falar sobre isso em algumas igrejas de bairro, né, seja católica ou evangélica, que elas estão falhando um pouco, né, a respeito desse estacionamento para pessoa com deficiência, né? Então, assim, hoje o nosso incentivo é que essas pessoas tenham assentos preferenciais dentro de igreja, que tenham grupos, né, voltados para atendimento a essas pessoas, né, com qualquer tipo de deficiência. Nós vamos em supermercados, né, os supermercados, acredito que já recebem até incentivo fiscal para empregar pessoas, né, para que essas pessoas se integrem, né, na sociedade. Isso é muito importante, é uma garantia que vem de tratados internacionais, né? E é muito bom, nós temos uma Constituição cidadã agora que traz essa gama de direito, né? E tudo isso foi resultado de quê, gente? Do constitucionalismo, de um movimento constitucional que nasceu lá no povo antigo, onde não existia, onde tudo que existia era o Velho Testamento, né? Olha, é uma coisa que era antes de Cristo, né? Olha só, nós estamos aqui debatendo uma coisa hoje que começou lá antes de Cristo, né? Onde existia só a lei de Moisés, gente. Olha só, nós estamos falando de uma coisa que era lá da lei de Moisés, né? Que se controlava o povo, né, com a Bíblia, né, com o ensino religioso, né, que você podia ou que você não podia fazer isso, né, e aí as pessoas eram mais assim reclusas, né, porque era um sistema muito ferronho, né, um sistema que vinha, que executava, um sistema que vinha, que tirava você do meio, um sistema que diferenciava, né, um sistema que quando algumas mulheres, né, na época que estavam em ciclo menstrual não podia participar do meio social, algumas pessoas que tinham algum problema de saúde tinham que ser afastadas, colocadas em grutas, em cavernas para não participar do meio social, ou quando tinha alguma deficiência também não. E aí, gente, esse movimento constitucionalista veio de lá para cá e veio criando força, sabe? Nós viemos ganhando força, a sociedade veio ganhando direitos, né? Passou aí pelo povo antigo, foi para a Inglaterra, que nós já falamos aqui, aí foi para a Europa, veio para a França, né, onde houve os movimentos do povo francês, que foi bravo, que foi para a rua, que lutou por direito, né, e conseguiram a Constituição, foi para Portugal e aí felizmente nós chegamos no Brasil, né, com esse movimento constitucionalista. E como que hoje nós dizemos o neoconstitucionalismo, né, e como que nós, né, hoje advogados, né, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque nós conhecemos a Constituição, conhecemos os direitos e somos nós, advogados, que batemos na porta do judiciário. Muitas vezes a gente conversa com a pessoa que ele não tem ideia do direito dele. Mas aí, quando ele conta para você aquilo, você fala, não, mas você tem direito nisso, nisso. Somos nós, os advogados, que fazemos esse direito acontecer. Nós batemos na porta do judiciário. O juiz que está lá no fórum agora, ele é imparcial. O juiz, ele só trabalha provocado. O juiz não vai sair na rua para ver teu direito. Ele só simplesmente vai pegar o Código de Lei, ver se o seu pedido se adequa, né? Ver se o seu pedido se adequa à lei e dar ou não. Mas nós, advogados, é que vamos para o fórum, nós, advogados, que vamos bater na porta do judiciário e dizer, né, que nós temos esse direito, que nós precisamos desse direito, né? Então, assim, eu incentivo muito você que está escutando hoje essa minha fala, lutar pelos seus direitos e lutar pelo conhecimento da Constituição. Conheça a Constituição Federal de 88, compre um exemplar, baixe na internet, hoje nós temos acesso à internet, baixe na internet aí, né, a Constituição Federal de 88, que já vai vir já com as suas emendas e tal, e conheça a Constituição Federal para que você possa exigir o seu direito, né? Exigir de uma forma pacífica, de uma forma ordeira, né?
Nós somos um país que temos que aprender a lutar, que aprender a lutar por isso, né? Mas de uma forma justa, de uma forma ordeira, de uma forma pacífica. Nós temos que ir para junto dos vereadores da nossa cidade, dizer dos nossos direitos, reclamar, né? E fazer petição, e ir atrás. Nós temos que procurar nossa Câmara, deputados, né? Deputados estaduais e federais, nós temos que falar dos nossos direitos e cobrar isso. Vai para a internet, faça a sua live, reivindica seu direito, faça a sua turma, junte seu grupo, mas exija o seu direito constitucional. Seja num órgão do governo que você está sendo atendido que não te atende, seja numa escola onde você está que não te atende, seja em direitos como o da creche, escola integral, que nós mulheres ainda não temos, seja no combate à violência contra a mulher, seja na busca por direito para a pessoa com deficiência, em qualquer área nós temos que crescer como cidadão. Eu vou encerrar minha fala por aqui hoje, mas nós vamos continuar trazendo várias áreas do direito. Meu nome é Dalila Barbosa, eu sou advogada, sou criminalista, trabalho com direito de trânsito, sou especialista em direito penal, processo penal e especialista em direito de trânsito na capital sul-mato-grossense. Estou advogada há 11 anos aqui, tenho muito orgulho de morar em Campo Grande, amo essa capital morena. Nasci no Paraná, vim embora para cá muito jovem, estudei, digo que nasci aqui, porque o lugar que um homem nasce é o lugar onde ele se conhece, e eu me conheci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então eu digo que eu nasci aqui, né? Sou daqui. A minha palavra hoje de incentivo para vocês é: cresçam mesmo, procure os seus direitos, vá atrás, estude, leia, procure ir cada vez mais longe, né? Porque Deus não criou nenhum de nós para viver na dependência de outros homens, né? Deus nos criou para nos ver voar, para nos ver crescer. Deus tem planos para a nossa vida, para nos colocar em um lugar de honra, em um lugar de destaque, né? Então o nosso lugar não é debaixo de nenhum jugo. O nosso lugar é um lugar onde Deus construiu para nós. Deus tem um lugar reservado para você na sua área, né? Aonde você está trabalhando, né? Nós temos que ter a nossa voz, e hoje, dentro do ramo do direito, quem nos dá essa voz é a nossa Constituição de 88, que eu, como advogada, defendo muito. O meu telefone para contato, se você é advogado e quer participar de um debate comigo, pode entrar em contato comigo no 67 99208 8750. Se você quiser também, como população, deixar alguma pergunta ou alguma sugestão de pauta, também esse mesmo telefone, né? Nós vamos procurar trazer aqui pessoas que somem para a sociedade, para que nós possamos ser uma sociedade realmente justa e igualitária. Bom dia.